Alegria muito grande de estar aqui com os irmãos, alegria de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem revelado e partilhado ao nosso coração, e a gente poder compartilhar com os irmãos. Infelizmente eu não pude trazer minha esposa, ela é psicopedagoga no Colégio Vicentinos, lá em São Paulo, no Tatuapé, então ela não pôde estar aqui, mas sempre quando a gente ministra com casais, a gente ministra juntos. Então, mas enfim, hoje vocês vão ter que me aguentar sozinho, e é uma alegria muito grande a gente falar desse assunto, porque eu não tenho dúvidas de que esse é um dos assuntos mais desafiadores e um dos assuntos mais difíceis para a gente colocar em prática com relação à nossa fé. Porque quando a gente pensa em fé e espiritualidade, e como que a gente materializa as virtudes de Deus, um dos lugares mais difíceis é dentro da nossa casa. Porque a nossa esposa, o esposo, conhece a gente, sabe das nossas virtudes, mas sabe também das nossas debilidades. E como que a gente pode viver um casamento autêntico, à medida que a gente convive com uma pessoa que conhece a gente tão intimamente? Então, quero refletir com vocês hoje sobre a possibilidade da gente materializar as virtudes de Deus. Como que no casamento a gente materializa essas virtudes? Como que a gente pode conceber um casamento não a partir de quem nós somos e nem daquilo que nós queremos ser, mas a partir de quem Deus é e está nos formando. Amém? É por isso que eu quero começar lendo um texto que está lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, e a gente vai começar a refletir sobre quem Deus é. Afinal de contas, como é que nós podemos perceber o caráter de Deus, para começar também perceber qual deve ser o nosso caráter e a nossa missão no mundo criado por Deus. A gente vai ler Gênesis capítulo 1, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nesses 3 primeiros versos, Deus está se revelando, porque nesses 3 primeiros versos, Deus começa a revelar-se em trindade, em conselho. Então no verso 1 vai dizer que no princípio, no começo de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. O verso 2 vai falar sobre o Espírito, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o verso 3 vai falar sobre o Deus Filho, porque vai falar assim: disse Deus, haja luz. E a gente sabe, pelo texto de João, capítulo 1, ele vai dizer assim, que no princípio, o mesmo termo que começa o Gênesis, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, a palavra criadora. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o verso 14 vai dizer que esse Verbo que estava com Deus e era Deus, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então quem era esse Verbo? Jesus. Então o texto que abre a Escritura Sagrada vai começar revelando quem Deus é. Deus é um Deus trino, que começa todas as coisas a partir de um conselho e não a partir de uma individualidade. É por isso que no verso 26 vai dizer assim a Escritura Sagrada: então disse Deus, façamos. Deus não diz assim: olha, eu vou fazer, eu decidi fazer. O texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se,
Interessante esse texto, porque ele vai dizer assim, olha, a partir de quem nós somos, eu vou criar o homem para que ele seja um reflexo, ele materialize o nosso caráter, ele seja um reflexo da nossa imagem. Então, eu vou criar o homem, mas não numa individualidade, eu vou criar o homem numa complementariedade. E aí vai dizer assim, que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou, para serem conforme a sua imagem e semelhança. É por isso que, quando a gente pensa em casamento, o casamento, ele é a possibilidade de nós nos aproximarmos mais de Deus. É a possibilidade de nós compreendermos, de fato, o caráter de Deus, quem Deus é, e para que a gente possa perceber que nós não somos para uma individualidade, mas nós somos para uma complementariedade. Nós só somos felizes quando nós somos com alguém, e não na nossa individualidade. É por isso que a queda, o pecado não foi somente o homem e a mulher comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi um motivo antes. O fato deles quererem se desligar de Deus, o fato deles quererem andarem separados de Deus. É por isso que quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora ele vai começar a pensar de forma individualista, não se responsabilizando pela mulher. É por isso que quando Deus vai indagar o homem, ele foi intencional, porque ele está estabelecendo o princípio. A gente não descarta as pessoas por causa das suas debilidades, mas nas debilidades delas nós encontramos a nossa missão. E aí Jesus coloca o Judas como tesoureiro exatamente para trabalhar na debilidade dele. Jesus coloca Pedro como líder para trabalhar na debilidade dele. É por isso que a gente precisa amadurecer a ponto da gente dar oportunidade do erro e trabalhar pelo erro e não trabalhar pelo acerto. Porque muitas vezes o acerto mascara e o erro revela. Certo, irmãos? Então, quando a sua esposa tem uma debilidade, vamos supondo, assim, uma suposição assim, né? Que sua esposa não pode andar com cartão de crédito. Não pode. Se andar com cartão e for para o shopping, assim, você não trabalha direito, você fica falando assim, meu Deus do céu, meu cartão está com ela. Sabe aquele negócio assim ou não? O que você faz? Você fala assim, não, resolvido o assunto. Lá em casa a gente não tem cartão, não tem nada, e aí resolveu os problemas. Resolveu? Só mascarou, porque você não tratou. Casamento, as debilidades são intencionais, porque é na debilidade que você demonstra que ama. Amém, irmãos? Então, quando a gente casa, é para manifestar a virtude de Deus, para manifestar quem Cristo é na nossa vida, e não para manifestar quem nós queremos que a outra pessoa seja, para o nosso benefício. Porque senão não é um casamento cristão. À medida que a gente vai conhecendo então as virtudes de Deus, é que a gente vai podendo lidar em família como um conselho, uma manifestação de quem Deus é. É por isso que agora em família, nada mais eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conquistar. Agora tudo é um nós faremos, nós iremos, nós teremos, nós criaremos. Porque agora não é mais você sozinho, agora é um conselho, é uma unidade. É uma unidade onde você tem que se submeter à sua esposa. É por isso que lá em Mateus capítulo, Efésios, melhor dizendo, no capítulo 5, quando vai falar sobre o casamento, vai dizer que o marido tem que amar a esposa como
Cristo amou a igreja. E a esposa precisa se submeter ao seu esposo. E a submissão lá não é sujeição. Submissão é estar debaixo de uma mesma missão. É submissão, não é sujeição. Amém? É estar debaixo de uma mesma missão. Pensando nessa complementariedade, quando Deus vai criar a mulher, Deus fala assim: criarei uma mulher que lhe seja idônea, ou seja, auxiliar, não é isso? E esse termo auxiliar do capítulo 1 de Gênesis é o mesmo termo do Salmo 121, que vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro ou auxílio? Porque a mulher criada por Deus para o homem, a mulher é o socorro de Deus para que o homem realize a sua missão. O homem só consegue realizar a sua missão à medida que ele se une com a mulher em casamento, porque é uma unidade. O homem não vai conseguir realizar as coisas na sua individualidade, mas sempre manifestando o caráter de Deus numa complementariedade. Para que a gente tenha um casamento maduro à medida da espiritualidade com Deus, porque o texto que nós vimos, que deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e forme um novo lar, para que a gente deixe de pensar como filho e pense como pai, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos. A gente cria filhos agora no casamento para que eles se emancipem e saiam da onde? Da nossa casa. E se tornem agora emancipados, formando um novo lar. Né? Filho é um outro assunto, né? Daqui a alguns meses, acho. Então, que a gente vai conversar com os irmãos. Mas filhos é para serem emancipados e não ficarem debaixo da nossa asa sempre. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Quando a gente começa a formar casamento dessa maneira, casamento se torna melhor ao longo do tempo. Porque o desafio não é só casar, e também não é só permanecer casado. O desafio é casar, permanecer casado e felizes. É casar, permanecer casado e cada vez mais satisfeito. É casar, permanecer casado e cada vez mais convicto. Porque há uma mentira, que à medida que o tempo vai passando, o colorido do casamento, a alegria do casamento vai acabando. E na realidade, num casamento cristão, o casamento vai se tornando melhor ao longo do tempo. Porque agora a gente vai vendo o shalom de Deus acontecendo na família. A gente vai vendo o shalom de Deus. Por quê? Porque o casamento poderia estar sem forma e vazia, mas à medida que Cristo vai se manifestando e revelando no nosso casamento, então ele vai tomando beleza e conteúdo. Mas à medida que as virtudes de Deus vão se materializando no nosso casamento, e as virtudes de Deus vão se materializando à medida que a gente manifesta um amor por meio da intencionalidade da atuação na debilidade. Porque o seu casamento pode estar sem forma e vazia, totalmente sem beleza e sem conteúdo. Só vai haver shalom, perfeita harmonia, à medida que Cristo se revelar no seu casamento. Agora, como que Cristo se revela no seu casamento? Por meio de quem? De você. Porque agora você não crê só num Cristo, você é um Cristo.
Amém? Você é um Cristo, você revela as virtudes do Cristo, porque você agora não crê num Cristo distante, agora Cristo está em nós. Colossenses capítulo 1 vai dizer que o Cristo está em nós, que é a esperança da glória. E esse Cristo que está em nós se revela em virtude, à medida que a gente trabalha na debilidade do nosso cônjuge, e agora a debilidade dele se tornou a nossa missão. E aí, à medida que a gente vai vendo o que era sem forma e vazia, tomando conteúdo e beleza, o casamento vai ficando cada vez melhor. Amém? É por isso que quando converso com a minha esposa, a gente reúne em família, todo ano, no dia 11 de abril, a gente reúne a família, celebrando o aniversário de casamento, a gente lê um texto, Salmo 128, que para mim isso aqui é o meu sonho de consumo. Só tem um sonho de consumo, é isso aqui. Vai dizer assim, Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém. Por que eu gosto tanto desse texto quando eu falo de casamento? Porque para mim, esse é uma família e um casal, e aqui é uma imagem de um casal já com os cabelos brancos, ou no meu caso, já perdendo cabelo, e assim, a gente por muito tempo junto com a esposa, e a gente sentado à mesa. Aqui é a imagem de uma família reunida no almoço de domingo, mas que já estão juntos há muito tempo. E aí o texto vai começar dizendo que é feliz o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. E ele vai dizer no verso 2, o primeiro verso vai falar sobre uma espiritualidade que dá propósito e sentido à casa, propósito e sentido ao casamento. Como isso que eu estou falando com os irmãos, de trabalhar uma espiritualidade, mas que não seja só religiosa, uma espiritualidade que se transforme em virtude no casamento, no dia a dia, inclusive e principalmente nas debilidades. E aí ele vai dizer assim, que o verso 2, você comerá do fruto do seu trabalho. Esse casal aqui trabalhou a vida inteira, e tudo que está posto à mesa é digno, foi ético, foi justo, foi a medida do suor do rosto, foi com muito empenho. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E aí o verso 3 vai dizer assim, que a sua mulher, ele vai olhar para o lado e vai dizer, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Ele vai olhar para a mulher, esse cara, e não vai se arrepender. Ele vai olhar para a mulher já talvez não tão bonita como era antes, já não com o físico de antes, mas ele vai olhar, ele vai sentir uma grande alegria. Ele vai olhar e falar assim, olha, é isso aqui que eu estou entregando para o Senhor. Porque um homem pode olhar para a sua mulher e falar assim, olha, sobrou para mim isso aqui. Mas nós, como cristãos, nós olhamos para a nossa esposa e nós dizemos, eu trabalhei a vida inteira pela minha esposa e eu estou entregando isso aqui. Ela é uma videira frutífera, nunca foi um peso, ela sempre foi uma alegria. Amém? E aí vai dizer os filhos. E aí ele vai olhar um pouco assim e vai ver que os filhos estão ao redor da mesa, mesmo tendo passado muito tempo. Ele vai dizer assim, seus filhos
serão como brotos de oliveira ao redor da sua casa. Os filhos, embora agora tenham as suas casas talvez, mas os filhos estão sentados à mesa. Eles têm prazer, alegria da presença dos pais. Eles têm alegria de estarem juntos, desfrutando do amor do casal que Deus tem manifestado. Mas além dos filhos serem como brotos de oliveira, serem uma alegria na casa, esse casal ele vai olhar um pouco para além dos ombros dos filhos, e ele vai olhar os netos, e ele vai dizer no verso 6: e veja os filhos dos seus filhos. Sabe o que acontece? Os netos sabem que ao redor dessa mesa há amor. Então os netos não estão brincando fora da casa, eles estão brincando dentro, estão ao redor da mesa. É aquela imagem, antigamente, quando os netos tinham prazer de conversar com os avós, e os avós tinham prazer de contar histórias para os seus netos. Lembram? Quem lembra disso? Não é verdade? Os netos estão ao redor da mesa. É por isso que todo aniversário de casamento a gente lê esse texto, porque esse texto é muito significativo para a gente, para falar assim: nós estamos no caminho, estamos lutando para isso. Esse é o nosso sonho, de não só casar, não só permanecer casado, mas permanecer casado e felizes, apesar dos problemas, apesar das debilidades, apesar das dificuldades. Mas as dificuldades e as debilidades não nos separam, elas nos unem. Porque é a medida da debilidade que revela uma virtude. É a medida que eu demonstro uma debilidade que minha esposa mostra uma virtude com relação à minha debilidade. Como eu disse aqui com relação à questão da paciência. Amém, irmãos? Então, se a sua esposa tem uma debilidade, quem é responsável? Amém, graças a Deus. Se o seu esposo tem uma debilidade, quem é responsável? E aí você pode falar assim: pastor, ora lá pelo meu esposo, né? E ele vai orar, né? Mas quem é responsável para manifestar a virtude de Deus? Você. E à medida que a gente vai criando essa consciência, então a gente lida não como um filho necessitado, um filho carente. A gente lida de forma madura, como alguém que está se responsabilizando. Porque é isso que nós precisamos, de gente madura, e não gente infantilizada nas suas necessidades. Gente que tenha maturidade espiritual e revele as virtudes de Deus, para que a nossa casa, de fato, seja uma referência de espiritualidade, e não só uma referência de religiosidade, uma referência de quem Deus é, e não uma referência de quem nós queremos ser. E quando a gente é uma referência de espiritualidade, uma referência de quem Deus é, então nós somos sal da terra e luz desse mundo. A nossa casa passa a iluminar outras, a sua casa passa a chamar a atenção de outras casas. Fala assim: poxa vida, mas vocês vivem em harmonia, num shalom, numa harmonia, vocês sempre tão bem. O que acontece no casamento de vocês? Falou assim: olha, na realidade, o nosso casamento era um caos, era sem forma e vazia, mas à medida da intervenção de Cristo na nossa vida, nós fomos aprendendo a nos responsabilizar pela debilidade de um do outro. Então Deus foi criando beleza e conteúdo. E agora nós chamamos todas as pessoas para celebrarem conosco quem Deus é, num sétimo dia, no Shabat. Porque a virtude é de Deus e não nós.
Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe e nos auxilie sempre a viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso casamento. Que o Evangelho não seja apenas uma referência para a sua salvação da sua alma, que é muito importante, mas seja uma referência para uma implementação de reino na sua casa. Que o reino de Deus se revele e se manifeste à medida que você viva o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo em Cristo, sendo um Cristo, e não só crendo num Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.